Aqui é Silvia Iano, do blog sentidosdoviajar.com. Nós estamos lendo juntos o livro 30 Dias na Terra dos Salmos, de Charles Dyer, editora Pão Diário. Hoje chegamos ao final da nossa viagem, da nossa caminhada pela Terra Santa, em Israel, e pelo livro dos Salmos. Estamos, então, concluindo aqui a nossa jornada de 30 dias. Que a banda comece a tocar. Salmo 150. Se eu disser que a banda comece a tocar, o que vem à sua mente? Se você é fã de música, talvez pense nos irmãos George e Ira Gershwin e na canção Strike Up the Band. Eles compuseram a letra e a melodia desta canção em 1927 para um musical homônimo. Porém, se você é fã de cinema, talvez se lembre do filme O Rei da Alegria, Strike Up the Band, da MGM, lançado em 1940, estrelando Judy Garland e Michael Rooney. Para aqueles que frequentaram a Universidade da Califórnia em Los Angeles, a UCLA, essa música pode fazê-los pensar em imagens de jogos de futebol americano com a banda marchando pelo campo no intervalo. Os Gershwins doaram a melodia do Strike Up the Band, que a banda comece a tocar, para a UCLA e, desde então, passou a fazer parte da história musical daquela universidade. Porém, independentemente da imagem que lhe vem à mente, é provável que você esteja pensando agora numa música alegre, tocada por uma banda ou orquestra martelando, martelando e martelando na sua cabeça. Mas tenho quase certeza de que você não pensou no último cântico do livro de Cânticos de Israel, embora Strike Up the Band poderia ser o título que o autor do Salmo 150 gostaria de dar à sua composição. Cada um dos 5 livros individuais que compõem todo o livro de Salmos termina com um chamado para o louvor a Deus. O Salmo 41 completa a primeira coletânea de Salmos e termina com as seguintes palavras: Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, da eternidade para a eternidade. Amém e amém. Versículo 13. Um chamado parecido para louvar a Deus se encontra ao final dos Salmos 72, 89 e 106, e os últimos salmos dos livros 2, 3 e 4. Mas qual seria a conclusão apropriada para todo o livro de Salmos? Que tipo de ponto de exclamação Deus poderia colocar ao final dessa incrível obra? É preciso mais do que uma simples frase ou versículo, ou até um salmo inteiro. Os últimos 5 salmos, Salmos 146 a 150, são o chamado final ao louvor do livro completo de Salmos. Nestes 5 cânticos, o livro apresenta uma crescente, uma progressão. Hoje, estamos voltando para Jerusalém a fim de ouvir o coro final no chamado de Deus para louvar. Então, pegue seu casaco e sua câmera para irmos rumo ao monte na parte oeste de Jerusalém para a performance noturna. É impossível perder o tema do concerto da noite. Cada um dos 5 últimos salmos começa e termina com a mesma expressão hebraica, Aleluia, louvai a Deus. O foco principal é Deus. Ele é digno do nosso louvor. Depois de passar muito tempo ao longo do último mês das nossas meditações devocionais, enfatizando as nossas necessidades, as nossas preocupações e os nossos problemas, agora é hora de Deus ocupar o centro das atenções. Infelizmente, muitas vezes nós esquecemos, mas na verdade, esse deveria ser o nosso alvo constante. O autor começa nos dizendo onde devemos louvar a Deus. Louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento, obra do seu poder. Versículo 1. Certamente o Templo de Jerusalém era o lugar onde Deus convocava Israel para adorá-lo. Então, haverá um lugar que escolherá o Senhor, vosso Deus, para ali fazer habitar o seu nome. A esse lugar fareis chegar tudo o que vos ordeno, e vos alegrareis perante o Senhor, vosso Deus. Deuteronômio 12, 11 e 12. No entanto, mesmo quando ele estava consagrando o templo a Deus, Salomão reconheceu que se tratava apenas de uma estrutura aqui na terra, ainda que fosse uma estrutura grandiosa como a que ele construiu, que não poderia conter nem limitar o Deus do universo. Mas, de fato, habitaria Deus na terra? Eis que os céus e até o céu dos céus não te podem conter, quanto menos esta casa que eu edifiquei. 1 Reis, capítulo 8, versículo 27.
Talvez seja por isso que o salmista passa do santuário para o firmamento, obra do seu poder. A grandeza dos ilimitados céus estrelados é mais apropriadamente um toldo sob o qual devemos louvar o ilimitado Deus do universo. Depois de nos dizer onde louvar a Deus, o escritor descreve por que devemos louvá-lo. Louvai-o pelos seus poderosos feitos, louvai-o consoante a sua muita grandeza. Versículo 2. Louve a Deus pelo que ele tem feito e por quem ele é. O tamanho dos nossos problemas é sempre inversamente proporcional à grandeza do nosso Deus. Deus grande, problemas pequenos. Deus pequeno, problemas grandes. Louve-o por ser um Deus tão grandioso. Os 3 versículos seguintes formam a maior seção deste último salmo. É aqui que o escritor nos diz como louvar a Deus. É aqui que ele nos diz para deixarmos a banda tocar. E que banda! Sua orquestra inclui instrumentos de sopro, cordas, instrumentos de sopro feitos de madeira e percussão. Também inclui uma linha do coro, ou pelo menos uma seção com dançarinos. A palavra hebraica para danças, versículo 4, vem de uma raiz que transmite a ideia de girar ou dar voltas. Em poucos contextos, é traduzida como redemoinho de vento. Você definitivamente tem a ideia de energia, paixão e movimento. Este desfile está dirigindo-se à rua principal e os dançarinos que giram são parte da banda marcial. Agora sabemos onde louvar a Deus, por que louvá-lo e como louvá-lo. Mas quem está incluído nesta banda do louvor original? O salmista nos dá a resposta no último versículo. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Aleluia! Eu gosto desse pré-requisito para fazer parte do grupo musical. Você não precisa saber tocar um instrumento, nem cantar ou dançar. O único pré-requisito é que você respire. Se você estiver vivo, está apto. Nenhuma outra experiência é necessária. O salmista finaliza o salmo e o livro com uma ordenança final. Louve ao Senhor, versículo 6. Aleluia! Você precisa louvar a Deus. E essa é uma maneira adequada de encerrarmos a nossa jornada de 30 dias pela terra de Israel com Davi e os outros salmistas. Caminhando por nossa terra. Qual é o tamanho do seu Deus? Lembre-se, o tamanho dos nossos problemas é sempre inversamente proporcional à grandeza do nosso Deus. Quando você percebe que tem um Deus grande, seus problemas se tornam menores. Louve-o hoje por ser esse Deus tão grande. Louve-o pelo que ele tem feito e por quem ele é. À medida que nos preparamos para nos despedir e separar-nos, deixe-me fazer 2 últimas perguntas. Durante este tempo que passamos juntos, quais as principais verdades que você aprendeu sobre Deus? Que lições você aprendeu sobre sua caminhada diária com Ele? As imagens desta terra desvanecerão como fotografias de viagens antigas, e a mensagem dos salmos individuais pode tornar-se obscurecida, embaçada, mas a sua caminhada com Deus poderá continuar forte se você se lembrar de seu impressionante poder, seu profundo amor por você e de sua necessidade de ficar perto dele. Nenhum de nós sabe por quanto tempo marcharemos neste desfile que chamamos de vida, mas a melhor forma de não tropeçar e cair é olhar à frente e manter os olhos fixos em Jesus, continuando a louvar ao Pai e ao Filho. E enquanto você estiver marchando, caminhe com um cântico no coração e o sorriso nos lábios. Lembre-se, todo ser que respira, louve ao Senhor. Amém. Encerramos agora nossa viagem de 30 dias pela Terra dos Salmos. Preciso dizer a você que o período em que gravei este audiobook foi de grande tribulação. Diariamente eu ficava sabendo que um amigo, amiga, amiga de um amigo, esposo de amigas, estava internado ou tinha falecido pelo Covid-19. Alguns também falecidos por outras doenças. Passei também por uma grande perda pessoal neste período. Esta leitura em muito me abençoou, ensinou e tratou meu coração. Nosso Deus é tremendo. Meu desejo é que você também tenha sido ricamente abençoado ou abençoada com esta leitura que fizemos juntos. Sugiro ouvir este audiobook tantas vezes quanto você achar necessário. São muitos ensinamentos,
Tenho certeza que cada vez Deus tocará em seu coração. Divulgue esse audiobook, compartilhe com a sua rede de relacionamentos, abençoe seus amigos com esta maravilhosa palavra do Senhor. Deixo aqui o meu grande abraço carinhoso. Silvia Iano.